Capítulo 3. Os hospedeiros das frequências DMT. Sabe-se que as frequências podem ser transferidas a qualquer ser que existe nesse universo, para qualquer finalidade, desde que essa seja benéfica e positiva. Ao mesmo tempo, não se deve transferir a um indivíduo uma frequência que ele não está preparado para receber. Exemplo, o tratamento com a energia da ascensão é exclusiva para alguns iniciados, que depois de algum tempo mostraram um certo desempenho espiritual e expansão significativa. Essa frequência consiste na transferência dos CEC, que criam uma expansão da terceira para a quinta dimensão de consciência, despertando o Cristo interno e conduzindo a pessoa no mesmo processo vivenciado por Jesus ao ativar o Cristo. É um processo de unificação, no qual o ego se rende completamente à emanação primária do Criador, entra em total fase com ele. Feito isso, termina a dualidade de consciência. Agora, o indivíduo passa a ser, em sentido literal, um com o todo. Claro que a unificação não ocorre do dia para a noite, é um processo. Quanto mais a pessoa se abre, mais rápido tudo flui. Nesse tratamento da ascensão, a frequência tem como objetivo virar 7 chaves a fim de que a unificação aconteça. São elas: amor, poder, paz, sabedoria, transmutação, cura, compaixão. Não existe uma ordem específica na abertura delas. E são os 7 raios da fraternidade branca. Feito isso, o indivíduo se abre 100% ao Criador e torna-se o Cristo. No caso dessa frequência, como podemos transferi-la a um rato? Isso pode até ser feito, mas não entrará em fase com a consciência do pequeno mamífero. Sua própria consciência, para protegê-lo, recusará o CEC da ascensão. Os canais serão fechados e a AMT orbitará em seu campo procurando passagem, sem sucesso. Depois, será diluída no manto da inteligência cósmica e retornará à fonte. Do mesmo modo, muitas são as pessoas que não conseguem permitir a ascensão. Não se pode tentar colocar Belo Horizonte dentro de Ouro Preto. Não cabe. É preciso criar espaço primeiro. Por isso, o tratamento é progressivo. A cada aplicação, os campos do ser são expandidos em todos os níveis. A consciência é como um balão. Quanto mais recebe ar, mais infla para comportá-lo. O diferente aí em comparação ao balão é que a consciência não volta ao estado murcho. Ela só pode expandir. Não há retrocesso. Isso contraria o impulso elétrico original que está empurrando toda a vida para frente. Por isso, sem essa de dizer que fulano está regredindo. Não está. Tudo sempre expande. A pessoa que afirma isso sobre o outro indivíduo é que precisa expandir sua consciência para perceber a expansão no irmão. Se ele não vê crescimento no próximo e o avalia segundo os pessoais critérios de evolução, então é ele, o avaliador, quem está com problemas. Portanto, não peça algo que não está pronto para trabalhar. Do contrário, sem passagem, os CEC da MT solicitados não conseguirão atuar. Para ascensão é necessário pelo menos 1 ano de tratamento contínuo com a MT em frequências de iluminação e prosperidade, para que o campo possa ser aberto e preparado à iniciação. Não peça um carro se você não sabe dirigir. Aprenda a dirigir primeiro e então o carro poderá fluir. Isso acontece muito em pessoas pedindo prosperidade e riqueza. Não sabem que precisam estar prontas, recebem a frequência e nada ocorre dentro do que elas esperavam. Então dizem que a MT não funciona. É o campo dela que não tem abertura para o que pediu. Se a pessoa foi pobre a vida inteira e sempre lutou na questão financeira, significa que os padrões, valores, campo inconsciente estão repletos de informações que contrariam a prosperidade. Nesse caso, o que precisa ser feito? Trabalhar tudo isso primeiro e só depois será possível manifestar riqueza. Inserir frequências de afetividade numa pedra é algo sem a menor noção de realidade. O que uma pedra faria com isso? Nada. Apesar de que há muitas pessoas com consciência tão fechada que o meio mais viável do avanço ainda é o atrito. Não é castigo e nem maldade de Deus, é o que dá para ser feito. Tem como sentar e conversar com a pedra sobre isso aqui? Não. Assim também é com muita gente que não está tão diferente de uma planta ou pedra em consciência quanto à espiritualidade. São reativas, primitivas, agem por impulso. Não são abertas à compreensão da vida. Mal sabem lidar com o básico, comer, dormir e transar. Como fazer uma pessoa assim entender o que estamos estudando?
Sem chance, a menos que se mude muita coisa. É preciso abrir os caminhos da compreensão dela, fechados por uma série de hipnoses e condicionamentos. São vidas e vidas nesse estado. Ela saiu da condição intermediária, animal-homem, há pouco tempo. Não sabe lidar com a consciência, intelecto, o pensar, nem a inteligência intuitiva. Precisa ir pelo caminho acessível a ela, que é possível trafegar. Por muitas vidas a pessoa atravessa aquelas mesmas situações. Nasce, cresce, reproduz e morre. E olhe lá, a maioria ainda está em sérios problemas com o básico. Como saber em que grau você está? Basta responder a pergunta: ainda tenho problemas com o básico? Comer, beber, dormir e transar? Ainda sofro por isso? Isso ainda é um problema para mim? Se sim, é hora de pensar, e pensar muito. Esse grau é extremamente primitivo. Como então uma pessoa que ainda se debate com essas coisas pode começar o salto da ascensão? Impossível. Tem um largo caminho ainda, minimizado pelo MT se for o caso. Fora o fato de, durante as muitas vidas, acumular grande sujeira no campo devido às ações não pautadas no amor. Essa é outra questão. Ignorância mais sujeira formam um campo negro, ou seja, negativo, bloqueado, pesado e denso. É preciso limpar tudo isso para que o indivíduo realmente se transforme. A sabedoria de ir degrau por degrau faz toda a diferença. Tenha em mente suas necessidades e saiba trabalhá-las com amor e subir os degraus da evolução com humildade e persistência. Assim que determinadas as frequências, elas são transferidas. Antes eram armazenadas num cristal. As moléculas do cristal são poderosas o suficiente para compactar as ondas da MT por tempo indeterminado. Elas são armazenadas em forma de CEC, embora isso não ocorra nesse tempo-espaço. E os CEC da MT ficam no campo da pedra, não dentro dela. Porém, é preciso cautela para manusear o mineral de modo a não contaminar seu campo. Se isso ocorrer, as frequências da MT se retraem, entram em estado de inibição. Nessa condição, não podem ser transferidas. O cristal precisa estar limpo energeticamente e ser tocado apenas por quem receberá a MT e no momento da transferência. Antes, jamais. Quando há o toque indevido, o cristal precisa ser limpo novamente. Feito isso, o campo se abre e a MT sai do estado de inibição e volta a pulsar, podendo ser transferida. Recentemente, os Elohim deram outra forma de transferência, ainda mais segura que o cristal, as ondas de uma música. Mas não é qualquer música, e sim a deles. Toda música tem frequência, e nem sempre ela é benéfica ou insere comandos positivos e de crescimento interior. Muitas vezes despertam outras regiões do cérebro que provocam comportamentos nocivos, destrutivos, de fuga, vícios, conflitos, medos, desespero, aflição e raiva. Sendo assim, a música capaz de armazenar a MT e hospedá-la nessa dimensão precisa ter a frequência compatível com a vibração dos Elohim. Esse método é ainda mais eficiente, pois as ondas da música trafegam no espaço-tempo e não podem ser tocadas ou influenciadas pelos campos humanos sujos. Resultado, elas têm 100% de chances de chegarem intactas conforme foram transferidas ao iniciado. O cristal funciona muito bem como condutor, porém o processo que o envolvia ainda não era perfeito como a música é. Por isso a MT atualmente é transferida apenas através da música. Quando a pessoa medita e acalma a mente, seu ego cede. Então ela fica positiva, sem resistência por alguns instantes. É nesse momento que ela é magnetizada pela MT. Ao visualizar o que pediu, sua vibração se eleva. Quando ocorre o ápice do alinhamento, há a fusão das frequências da MT com o campo da pessoa, e isso acontece pela similaridade vibrátil. Os CEC da MT são programados pelas inteligências extrafísicas para atuarem somente no ID do iniciado ao qual foram destinadas. Positivo reconhece o positivo. No alinhamento, há a fusão de um com o outro, e a MT penetra nos corpos sutis. Falaremos disso no próximo capítulo.